Muito bem, esse é o Conversa em Dose Dupla oficial, iniciando aqui mais um episódio. Márcio Augusto, meu parceiro de podcast, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Normalmente, assim, a gente completa a maioridade, tira a carta de motorista e começa a dirigir, né? Esse é o jeito certo, né? Exatamente. Só que um colega nosso aqui, que vai ser o nosso entrevistado agora, ele tirou brevet de avião, para pilotar avião. Quem é esse convidado, Márcio? Marcelo Patusca. Obrigado, gente. Seja bem-vindo Maravilha. no podcast Conversa em Dose Dupla. Muito prazeroso estar por aqui. Que Realmente, eu queria dirigir o carro, eu não tinha idade, né? Sei. 17 anos. Mas eu tive a sorte e o entendimento de estudar o suficiente para tirar o meu brevet e pode tirar o brevet com 17 Que anos. maravilha. Por questões militares. Certo. Na Primeira, na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, os aviões foram efetivos, né? Eles foram colocados à linha de combate. Então é muito importante que as pessoas saibam operar a aeronave, quanto mais cedo, melhor. Certo. Então o brevet, ele é feito após os 17 anos. Eu já tinha brevet de piloto e não tinha motorista Que maravilha. não podia dirigir o carro. Eu ia de ônibus da Breda, né? Não Você- sei se alguém você lembra pilota desses ônibus. Avião Breda. pequeno, avião grande, todo tipo de avião. Olha, eu já passei por todas as aviações, tá? Certo. O meu plano de vida era participar da linha aérea, pegar os grandes aviões. Me preparei para isso, estudei para isso. Eu chegava aí na praia Certo. e mandava convitinhos, acho que naquela época não tinha internet, deixava uns cartõezinhos com um local para a pessoa voar. Pelo que você me dizia agora, Né? aqui fora do ar, você teve uma grande falta de sorte. Você pensou em Pois é. entrar na VASP, ela faliu. Ah, faliu. Faliu. Eu estava dentro da VASP, no simulador da VASP, ela faliu. A Transbrasil tentou também, não? Faliu também. Faliu também. E a Varg? A Cruzeiro e a Varig foram Nossa na sequência. Senhora. Nós tivemos 6 grandes empresas aéreas que faliram naquele momento. VASP, Varg, Não era a minha Transbrasil, vez, Cruzeiro. Cruzeiro, Transbrasil, Falta mais Varig, duas. VASP. Teve falências também de empresas pequenas, né, que tinha naquela A época. Passaredo, né? Tinha Faliu empresas também. pequenas, nada estava dando certo. Foi um período da crise do petróleo mundial, né? E aí eu falei, caramba, eu queria ser piloto de linha aérea, estava dentro de um Boeing, poxa, eu não vou pilotar mais Boeing. E a gente fica assim quando é jovem, né? E na década de 92, 93, Pois é. estava uma explosão do garimpo. Pois é. Pessoal lá no Pará, Serra Pelada. E o garimpo? Cuiú é o nome. Cuiú. Exatamente. Cuiú. E nessa época eu fiquei sabendo que você foi... Teruel, Santa Isso. Maria. Você foi convidado a Fui. pilotar Eu avião. fui pilotar Como foi avião no isso? garimpo. Eu me coloquei pra lá, eu era jovem, né? Então já fui na primeira pancada, assim, fiquei 1 ano sem conseguir voltar pra Que casa. maravilha. Não tem choro nem mãe, lá não tem. Ah. Você fica no meio do mato, porque a estrada, durante a época das chuvas, naquela época, ela parava, né? E tinha um problema da malária, tinha um problema da febre amarela, né? Então a gente ficava numa vida assim, muito gostando de avião, dormindo embaixo de avião, dormindo dentro de avião, e voava avião de tudo que é tipo. Eram mais de 30 mil aviões naquela época, né? Muito avião. Mais avião do que muitos territórios de combate. Não existe uma história parecida ao que foi vivido no garimpo. Sim. E eu achava que eu não tinha sido um aviador de mérito ao que eu queria ser, ao que eu procurava. Mas hoje, quando eu vou em feira de aviação, alguma coisa assim, eu sou sempre lembrado por ter voado nessa região, né? Porque você voa sozinho, com pessoas, às vezes, que você nem conhece, né? Você adentra uma nuvem, sai, e às vezes noite adentro, só a luzinha do avião piscando, aquela bússola, não tem nenhuma orientação, nada, radar, ninguém. Aí você vê a pista e pousa, e muitas vezes acontecia de pousar em cidade errada. E deve ser bem difícil, porque ali vocês estão no meio da floresta amazônica. O É, Pará e a então, Amazônia está ali do lado. Você já está naquela hora que qualquer pista que você vê, você pousa. Aham. Tá? Então, às vezes, você pousa na pista, não, eu estava querendo ir para tal lugar, não, mas você está aqui mesmo. Eu falei, eu queria ir para algum lugar, e acontecia. A gente até queria disfarçar, às vezes, né? Ah. Mas é assim, você chega um momento que o teu combustível vai acabar, e se não aparecer nenhuma pista, não tem para onde correr, né? Pousar em rio, alguma coisa, é muito, muito pesado. E voltando, você começou com 17 anos, que você falou. Qual foi a sensação do primeiro voo? Deu aquele frio na barriga? Ah, sim, é fantástico. Os primeiros voos que eu fiz foi com o comandante Martinho. E foi muito característico, que eu represento muito essa questão. Martinho era um comandante negro. E hoje em dia não existe mais esse tabu.
mas eu tive uma honra muito grande, que ele foi um dos melhores aviadores daquela época. Muitas pessoas que voam hoje em dia foram alunos do seu Martinho. E ele me ensinou a ser comandante dentro e fora do avião. Me ensinou o que eu falo para os jovens: cuidar da sua aparência, da sua vestimenta, entendeu? E se colocar como um comandante. Você pode até carregar bagagem para o seu patrão, mas quando você estiver dentro do avião, ele vai ter que entender que você é um comandante. Você tem que passar sempre essa característica. Poxa, que legal. É. E como é que foi? Você conseguiu pegar ouro lá na Serra Pelada? Então, eu me lembro das pessoas com muito ouro, com muito dinheiro e com medo de pegar a doença. Então, a gente fazia os voos assim, bem acima do peso. Era comum, né? Não ter banco no avião. Aliás, Não tinha banco. E eles tinham essa característica de chegar na cidade, quando você deixava eles eram muito bons, caridosos, porque eles pegavam muito dinheiro, compravam fazenda. E eu cheguei a ganhar bastante também. Eu ganhei bastante, fiz um pé de meia e depois eu voltei para me tornar piloto aviador do que eu queria, que era aviação executiva. tem muitas histórias daquela época. Eu tenho alguns parentes que estiveram em Serra Pelada, esse tal de Cuiú aí, nome diferente, né? Diferente. Então, eles ficaram ricos, chegaram a comprar fazendas, rede de farmácia, Sim. concessionária de veículo, estão ricos até hoje. Pois é. Foi uma época maravilhosa lá nessa região de Serra Pelada, né? Então. Eram 40 mil aviões, né? Então era difícil voar naquela naquela época. Só que não época. era só flores, não. Só Não coisa é. boa, não. Não. Teve muitas pessoas que foram, mas não voltaram. Você sabe aquela... É ouro. É. Tinha cara que arrancava lá 1 quilo, 2 quilos de ouro e acontecia uma tragédia com ele. Sim, sim. A Você pessoa, sabe disso, para né? sair de lá com ouro, depois que descobria, o fator humano era bem complicado. Eu era instruído a voar e pousar nos lugares e dormir nas proximidades da aeronave, né? Eu ficava embaixo da asa, ficava lá. Mas eu tenho uma história engraçada. Teve uma vez que eu fui atravessar um lago e dei uma nadada. Eu falei, não, aqui tá a minha praia, aqui eu vou ficar aqui, né? Eu não encontrei cobra, onça, nada, mas apareceu um boi zebu Pelo amor. enorme. E eu tive que subir e dormir numa caixa d'água, porque não tinha jeito de Ele não ia eu voltar embora. pro avião. E aí perguntaram, cadê o piloto? Cadê o piloto? Eu lá em cima da caixa d'água. Falei, vou ficar aqui, né? E o boi zebu? O boi zebu só me esperando Aí quando chegou o cara que pegou o boi, cara, ele sozinho, ele guindou no chifre do boi, dobrou e botou o boi no chão. Ainda fiz carinho nele e fui embora. Mas aí eu aprendi, dormi sempre perto do avião. Tinha onça naquela região lá também? Tinha onça. Já teve casos, né? A aviação, quando a gente voava garimpo, era muito perigoso. Você tinha que até urinar perto do avião, porque se você saísse para o mato, os animais estavam olhando a gente ali. Meu Deus. Era mato mesmo. Né? Como era pilotar uma Paulistinha? Você começou com Paulistinha. Um avião Paulistinha. que hoje já não se vê mais, né? Não se vê Como mais. que era a partida? É inédito. Outro dia eu entrei num Paulistinha e eu já não entrava nele, né? Porque eu tô mais gordinho. Mas eu entrei. E aí o cara falou, não, vamos voar nele. Eu voei no Paulistinha e fiz inclusive o stall. Que você tira o motor, puxa o nariz para cima, ele para, fica em cruz. Aí como o motor é mais pesado, ele desce e você embala, pega a velocidade e continua voando. Fantástico. Um avião assim que eu tive a sorte. Porque como ele tem a rodinha na cauda, então você decola, coloca o nariz para frente, né? Ele faz também o táxi em S. Agora, o que é característico do Paulistinha é que ele não é feito de alumínio nem aço. Ele é feito de Dolby, é uma tela. Certo. Então, quando você liga, você vê a tela assim, ó. A asa, tudo. E ele tem as ferragens bem próximas ao seu peito, assim. E uma coisa assim que é mais assim interessante, que hoje em dia, com esse negócio de mimimi, né? O Paulistinha, você tem uma referência de ver o combustível, que ele tem uma tampinha e é uma boia, uma rolha. É uma rolha de vinho. E fica um aramezinho. Então, conforme a rolha desce, o aramezinho vai descendo. É assim que você vê o velocímetro o combustível do Paulistinha. Né? O velocímetro ele é mais moderno, tudo, mas é tudo assim analógico. Eu tive um pouco de dificuldade para pilotar esses aviões mais modernos, porque eles são muito automatizados, né? Então, se você vai e pega um Paulistinha, um Cessna, que é um avião da década de 80 e faz uma curva, você faz do jeito que você quiser. Mas tem umas aeronaves como o Cirrus, que lançou agora,
É um avião que, se você fizer uma curva muito inclinada, ele não vai deixar você fazer. Ele dá um stick shake, ele treme, ele não deixa você fazer. E nem tem como desligar. Outra coisa que eu achei interessante é que ele tem um paraquedas balístico, o Cirrus, né? Eu estou fazendo agora um recheck no Cirrus, né? Então, Upset Recovery, ou seja, eu vou ser treinado nas emergências que aquele avião passa. Então, de tudo que corte de motor, planar, tudo, esse avião ele tem a característica de ter o famoso paraquedas balístico. É um paraquedas em que o avião desce no paraquedas. A gente nunca quer usar, né? Sim. Mas tem que treinar. Avião pequeno tem quantos motores? 1 ou 2? 3? Geralmente um. As pessoas chamam de teco-teco alguns aviões bimotores. Eu acho que não é justo, Tem caixa preta? né? Tem caixa preta? Os aviões pequenos não Não tem. Não tem, eles têm limite de peso, né? Sabe o que me chama a atenção? A caixa preta, ela não. Se cair, não danifica. Não, ela é feita para aguentar Então. calor, fogo E durante por- horas. E por que eles não colocam o mesmo material da caixa preta no avião num todo? A gente vai chegar lá. Eu acho que a tecnologia tende a fazer isso, entendeu? Então. É porque também o avião particular, por ser particular, ele não quer mostrar. Por Esses- questões de segurança. Sim. Não quer mostrar para onde vai. É bem o contrário da aviação que a gente imagina, sabe? Aham. É uma aviação que ela acontece dentro de uma fazenda, o cara não tá querendo demonstrar o voo. Será que esses E aviões Pano novos. preto, que a gente fala. Pano É o preto. pano preto. Esses aviões novos são mais seguros? Tipo aquele lá do Gustavo Lima, da Sim. Ivete Sangalo. Vem buscando Estão mais segurança, bem mais seguros, né? segurança. Mas o que faz a aviação ser segura, muitas vezes não é nem o piloto, nem a aeronave, é o que a gente tem na pista para oferecer. Sei. Por exemplo, às vezes eu vou voar o noturno, eu já tive que pousar com pane de luzes na pista. Certo. Fiquei sem luzes na pista. Você tem que ter sangue frio, né? Eu fiz uma aproximação mesmo com o farol do avião, eu não sabia se era gramado ou se era pista, era uma noite escura. Sim. Então é bem marcante algumas coisas que a gente passa, mas não pelo avião ou pelo meu treinamento, pela situação precária que alguns aeroportos se encontram, por exemplo, colocação de lixão, onde tem urubu, colisão com pássaro. Então os aeroportos hoje eles estão se adequando à modernidade que a aviação vem apresentando. Agora eu queria saber sua opinião Hum. sobre o acidente da Voe Pass, a sua experiência. O que Uhum. você acha que foi ali? É que, segundo o jornal Aham. e o que foi falado, Tá. parece que os tripulantes. Não é tripulante, é a. Fugiu a tripulação. Tripulação. A tripulação Aham. desligou o aparelho que detectava gelo. Aham. Né? Qual a sua opinião sobre esse? A questão desse acidente, o avião ele tem uma característica de voar num nível de formação de gelo. Então existe um curso chamado CRM, que a gente faz gerenciamento de cabine, e a gente procura minimizar esses riscos, evitar voar com gelo severo, né? Mesmo que você esteja com o equipamento operante, é relatado que a gente não deve fazer o voo inteiro ali. Se for para você ficar 1 hora voando com gelo severo, é preferível que você pouse. A pressão colocada sobre o aviador é muito grande. E outra coisa, a nossa proficiência de aviador, você aprende até a voar sem algumas coisas. Você vai ser treinado para operar numa pista menor ou levar um avião para uma oficina na qual alguma condição não determinante para interferir na segurança. Mas é uma característica que não é normal. Então, essa normalidade que você sai do envelope de voo. O envelope de voo é um quadradinho que você voa dentro daqueles limites de velocidade. Velocidade é vida, né? Você precisa de velocidade. Tanto da asa rotativa como o voo. Velocidade, tem que ter movimento. Ali, o gelo, ele caracteriza perda de superfície aerodinâmica. Começou a causar um arrasto muito grande. Se eles tivessem um pouquinho mais de experiência ou tivesse dormido melhor, entendeu? Existem os fatores de que, como que a pessoa chegou naquele avião, chegou cansado, era característico sempre voar cansado, era característico voar com aquilo sempre inoperante. Então não dá para a gente culpar um comandante quando N pessoas voaram antes dele e fizeram a mesma coisa. E ele veio cair. Uma vez eu me acidentei de carro, ouvi do bombeiro uma frase: acidentes acontecem. Então, mitigar essas falhas
talvez esteja muito mais intrínseco no pensamento do cara de falar, eu não vou, eu não estou me sentindo seguro. A gente, quando é piloto, tá com uma febre, a gente, eu não vou. O cara tá com febre e não vai voar. Mas hoje em dia não tem mais piloto. As crianças pararam de estudar, os pais não investiram no estudo, os governos não investiram. É caro demais. Caro. Então você tem que aprender em 10 horas, porque se você for aprender em 100 horas, fica insuportável, né? Ou seja, aproveitando o gancho, Marcelo, já entrando no outro assunto que está ligado ao mesmo aqui, aquele voo lá da Gol, que o Legacy colidiu com a Gol. Sim. Ali, se tivesse ligado o transponder do Legacy, tinha evitado aquele acidente? Tinha evitado. Tinha evitado, né? Porque se o transponder tivesse acionado, esse aeronave da Boeing tinha um aviso de que teria uma aeronave ali. Então. Entendeu? Que ia fazer o TCAS, que tem com solo e tem contra aeronaves. Então ele iria dar o alerta. Desligar o transponder é um fator que você sai daquele... É criminoso isso, né? É praticamente criminoso. Então. Eu não sei o motivo qual, mas talvez eles desrespeitaram uma regra básica num momento que teve essa fatalidade. Será que por eles serem americanos, apanhou no idioma, aconteceu alguma coisa? Não tem nada a ver. Olha, eu tenho visto aqui nas estradas que você está andando numa estrada 60 por hora, daqui a pouco fica 40, daqui a pouco fica 80, daqui a pouco vira 40. Parece que eles fazem a estrada feita para você tomar uma multazinha. Porque entre 60 e 40 não é questão de acidente, sabe? É priorizar a entrada de uma churrascaria que tem na estrada. E você vai tomando multa a vida inteira. Um condomínio que fizeram, aí manda fazer uma lombada. Teve um caminho que eu fiz outro dia entre Cabo Frio e Búzios, eu peguei 61 lombadas, eu fui contando, porque eu achava aquilo cúmulo. É uma região turística, né? O dono da Latam até falou como é que a gente consegue no Brasil fazer turismo com essas limitações. E você falou num tema muito importante, né? Dessa questão aí. Legal. Ô Márcio, o Marcelo, além de ele ser piloto de avião, ele também agora está entrando na política. É verdade. Né? Deputado, candidato a deputado. Eu era pré-candidato, agora eu já posso falar que sou candidato. Estadual, candidato a deputado estadual. Deputado estadual. Você está ligado à direita, esquerda, centro? Então, eu acredito que como eu estou com o presidente, a candidato, né, que a gente está escritor, né, Augusto Cury, e a gente acha que é centro, porque na verdade, quando a gente entra de candidato, você que quer escolher onde você quer estar, você não vai sair candidato. Se você já estiver lá dentro, tudo bem. Mas eles querem pessoas que tenham um voto, tenham um nome, e muitas vezes a tua ideologia não vem por aí. Eu vou falar assim que a minha carreira de campanha, quando eu era o presidente Figueiredo, lutava-se para ter democracia. Né? Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. Aí veio o presidente Geisel, e ele viu que a democracia era uma questão. E aí nós viemos para a democracia. Né? Então foi feito o Partido Arena, que eram alguns generais, e a abertura do MDB, com esse Guimarães, Tancredo Neves, que eu votei e falei, peraí, eu estou passando uma necessidade aqui, a carreira política, eu já sou piloto e tal, e eu pensei que eu ia subir uma escada para pendurar uma faixa, pintar uma parede. Falaram, não, você já foi campeão de canoagem mundial, você é piloto, seja candidato, nosso candidato. Então, quando eu tinha 18 anos, eu já era candidato a vereador. Eu estou na minha 14ª campanha, sempre em partido pequeno. É isso que eu ia lhe perguntar. Nunca tive partido grande e também nunca entrei. Eu acho tão linda a democracia, porque assim, você pode ter amizade de uma pessoa, você pode ser parente de uma pessoa, mas ter o voto é outra coisa. Voto é uma confiança, uma questão. E quando a gente vai para a campanha, a gente não imagina que tipo 50 e 100 votos a gente tenha representatividade. Já tem número já, Marcelo? Já, mas eu não posso divulgar ainda. Não pode divulgar ainda. Não pode. Então aí pode olhar para aquela câmera e falar com os seus eleitores. É todo o seu programa. Pode falar. Manda, Marcelo. A gente para votar, cara, a gente tem que entender a característica da pessoa. Eu acho que está na hora de votar em alguém que não faça parte do sistema mesmo, sabe? Porque eu acho assim que na inteligência artificial, se você perguntar como que dois poderes bipolar, né? Você está bipolar, você só tem os dois, eles vão se perpetuar por 100, 200 ou 300 anos?
Como é que a gente faz para colocar alguém pequeno e novo com a democracia? Porque, que nem eu falei, eu tive 56 votos na última eleição, mas eu fiquei suplente. Uhum. Tem salário? Não. Mas toda vez que me sobra um dinheirinho, eu vou lá na Câmara debater que precisa asfaltar uma rua, precisa de um leito hospitalar, para as coisas de Santos. Mas a gente se coloca onde vai. Eu competi, eu vou, eu estou sempre em contato com essa questão. Poda de árvore, pô, meu irmão, vamos da natureza, entendeu? Vamos ser preservacionista, vamos vocacionar as pessoas, procurar estudo, procurar desenvolvimento, procurar cultura. E votar não pode ser uma coisa que a pessoa queira votar em alguém buscando alguma coisa para si. As pessoas acham que o político é ladrão. Eu sou candidato há 40 anos. E as pessoas me procuram há 40 anos. Sempre que eu sou candidato, muitas vezes, nunca votaram em mim. Eles sempre buscam, nos meus adversários políticos ou naqueles que já estão, obter uma vantagem. Porque na cabeça da pessoa, eu votei nesse que está em primeiro lugar. Ele entrou, eu sou campeão. Entendi. Não é assim. Não é assim. Você tem que votar, muitas vezes, naquele que não tem chance nenhuma, porque mesmo ele como suplente, ele pode formar uma nova liderança, formar um novo partido. Existem milhões de pessoas que eles não ficam entre os primeiros que sempre se reelegem, tá? E nem no meio, que são pessoas que entram na política com milhões e dinheiro não compra voto. Uhum, tá? A gente pensa que dinheiro compra voto. O cara vai pegar o dinheiro, pode ir no churrasco, pode gastar gasolina, pode fazer tudo. Não vai votar. Entendeu? E a pessoa que vem de baixo, por exemplo, vai acontecer um atropelamento, aí você consegue tirar alguma pessoa do atropelamento. Ficou famoso, tu entra de político. Aí muito repórter de televisão é político, geralmente eles não estão preparados para isso, tá? Muitas pessoas que são ligadas à carreira militar vai para político também. Pessoas engraçadas. Pessoas engraçadas, né? Ladrões e tal e tal. Então, assim, o que a política precisa? De seriedade. Sim. De gente que tem assim, eu gosto de pescar, eu sou pescador, eu posso ser político. Entendeu? Eu sou ciclista, atleta, remador, eu posso ser político. Porque se a gente se unisse nos bairros, e se os bairros têm os mesmos problemas da cidade, que a outra cidade oposta também tem, e não pode se ver como oposto, a política não poderia se ver como oposta, tá? Eu não vejo oposição. Eu gostaria, hoje eu posso falar o nome, nós temos a família Bolsonaro e temos o Lula. Eu desculpe, cara, eu discordo de todo mundo, eu tenho minha opinião pessoal. Eu poder falar com o presidente, independente de quem seja, eu ganhei um reloginho da minha classe, porque eu fui melhor aluno, eu fui conhecer o prefeito, era um máximo. Hoje em dia a pessoa é instruída a chutar o prefeito ou o presidente porque eu não gosto do partido dele. Como ser humano, ninguém nasceu para roubar. Se a pessoa entrou nessa índole, ela foi mal instruída. Tem o sistema penitenciário e tem as situações. Nós temos problemas aqui na história brasileira que agora é comum o presidente ser presidiário. Nós estamos colocando os líderes no mesmo patamar de ladrões. Espera aí. Ele roubou sozinho? Ou é o esquema? O esquema, as pessoas sempre falam, quando você vai entrar na política, vai oferecer um esqueminha. Existe. Eu já ouvi falar da mala do dinheiro. Aí o cara oferece para você, Marcelo, você tá de candidato, mas você pega um dinheirinho aqui, você deixa de ser candidato. Entendeu? Aí quando pega a mala, é cheia de jornal. Meu Deus. É cheia de jornal. Existem vários golpes que até o partido vê na pessoa se ela tem aquela qualidade, sabe? Eu acho que o Brasil precisa de políticos de qualidade. Perfeito. A gente falou de política, de aviação, e o Márcio tem mais uma pergunta para fazer para você. Obrigado. Ligado aqui agora, Márcio, aviação. Mas você comentou quando você veio para cá que veio um caminhão em cima de você, né? Veio. E o que o caminhão fez? Nossa, eu estava dirigindo, tinha um compromisso, a temperatura do momento ali chovendo, o caminhão veio pedindo passagem, um caminhão enorme. Eu falei, nossa, deixa aí onde que ele vai, né? Para só um pouquinho, porque vamos fazer aqui um trocadilho.
Acho que esse cara do caminhão é petista. Sabe por quê? Fez o L. Fez o L. Pô, eu joguei a bola pra fazer isso. Ele fez o L na minha frente. Aí que tá o erro. Ele fez o L. Aí ele foi indo. Eu falei, nossa, vai bater. E não bateu em nada. E eu fiquei assim pensando, puxa, ele tá correndo ainda. Meu Deus. Ele continuou correndo. Bom, brincadeiras à parte, agora vamos falar sério. Tá. Fala, Márcio. Márcio tem uma pergunta a fazer aí. Tá. Ligada ao quê? Política ou aviação, Márcio? Aviação, vamos voltar pra aviação. Aqui. É mais fácil. E a sua família apoiou? Você disse que o seu pai era piloto, né? Meu pai era piloto. E ele era piloto... É É doméstico que fala ou é... Ele fazia internacional também. Meu pai, ele chamavam dele de vaca sagrada, né? Vaca sagrada. Vaca sagrada. Ele foi pra Boeing, ele fez amizade com Armstrong, que é o homem que foi à Lua. Ele fez curso na NASA. O bicho, meu pai era danado. Ele aprendeu e passou nos primeiros lugares no curso da Boeing. Ele começou vendendo batata. Santa Catarina. Começou vendendo batata. Vocês são catarinense? Você é catarinense? Meu pai é catarinense e a família do Rio. Sei. Geralmente, quem é piloto tem alguém na aviação. É muito difícil alguém entrar na aviação devido às barreiras psicológicas, técnicas, monetárias, psicológicas, tudo que é barreira. Eu acho que o cara, para ser piloto, ele tem que ser muito altruísta. Ele tem que ser muito técnico e saber do prazer que ele tem em pilotar aquela aeronave. Entendeu? Então ali nasce um piloto seguro, porque ele sai da rotina e quando você voa, você está suspenso no ar, a gente não tem medo de altura, né? Quando você está voando, a asa faz com que você se sinta no chão. A asa, outro dia eu tive o prazer, eu estou fazendo um curso de piloto de helicóptero. O helicóptero é a mesma coisa, eu achava que eu fosse ter medo de helicóptero, né? Porque eu não vou paraglider, eu não vou asa delta, mas eles me passam essa informação também. Eu tenho medo de altura. Meu pai tinha também. Então, se você me botar aí para limpar... roda gigante, teleférico, eu fecho o olho. Hoje em dia eu luto contra isso. Eu vou no teleférico de olho aberto, onde tiver. Outro dia eu fui em Aparecida lá pagar as promessas, fazer pedido. E eu tô lá em Aparecida naquele teleféricozinho, vou no Pão de Açúcar, mas eu me sinto mais seguro na cabine do avião. Por quê? A gente pensa, tirou o motor, cai. Não. Tirou o motor, ele continua voando. Entendeu? Ele continua voando. Ele tem asa, ele vai voar. Entendeu? O helicóptero também mantém rodando. Então, os acidentes que acontecem, às vezes uma falha catastrófica por excesso de velocidade ou falta de velocidade. Certo. O que causa o acidente, geralmente, é excesso de velocidade ou falta de velocidade. Dizem que a parte mais perigosa é quando ele decola e quando vai pousar. Quando decola, nós forçamos a máquina. É a máquina que se empenha a dar a máxima potência. E quando pousa, é o fator humano, é o piloto. E ele decide se vai botar o avião no chão. Você vê que o acidente, por exemplo, da Maria Mendonça, o piloto era muito experiente, né? E ele fez uma aproximação perfeita, ele fez um voo perfeito. Mas naquela região, aquele tipo de aviação, o pessoal é mineiro. Então você passa, dá uma olhadinha na pista primeiro. Eu já perdi muitos momentos que eu poderia ganhar mais, porque eu passo em cima da pista, eu faço uma aproximação como fosse pousar, olho como é que tá o vento, entendeu? Às vezes não tem uma fumacinha para olhar. Eu tô falando de pista remota, pista de terra, dentro de uma fazenda, ou uma pista pequena, que nem foi o caso da Mendonça. Ele veio fazer uma aproximação como se fosse Congonhas, Guarulhos, aquela aproximação longa final, corre o risco de fio, corre risco de ter alguma interferência. Torre, né? Se ele estivesse voando sempre lá, ele já ia fazer uma aproximação curta. Né? Teve o acidente de Ubatuba também, que é essa questão da decisão. Quando o piloto de Ubatuba, um excelente comandante, excelente aviador, né? A gente tem que falar sempre em nome da família e do ser humano. Ninguém nasce para fazer mal, né? E no caso do Eduardo Campos, aquele caso lá do jatinho do Eduardo Campos. Ali foi configuração de voo. Ele vinha configurado para pouso, quando ele foi arremeter, ele encheu a mão, acelerou muito rápido, o avião tinha muita potência, e ele acelerou com o trem de pouso baixado. Ele ia pousar e teve que arremeter, é isso? Ele teve alguma situação que ele acelerou rápido demais. Sei. E o avião, por excesso de velocidade, ele estava com a rodinha baixada, com o trem de pouso baixado, né? Aquilo causou uma desestabilização. Já em Ubatuba, quando ele tocou na pista, ele tinha que imediatamente puxar para cima. Não tinha o que fazer, entendeu? Como ele tentou frear,
aí já não tinha tempo mais para decolar. É uma arapuca. Geralmente os aeroportos que tem obstáculos, no Brasil tem muito, quando você faz a aproximação para pouso, você tem um obstáculo. Então você aproxima para pousar já no meio da pista. Sei. Entendeu? Você já vai pousar no meio da pista. Ela já é feita para pousar ali. Então esse limite, eu acho que a pessoa tem que treinar um pouco. Treinar bastante. Não dá para um aviador pegar um avião, por mais experiente que seja, pousar numa pista que ele nunca pousou, sem ter alguém que o coloque na situação, que sabe, ó, naquele telhado ali você vira, naquele local ali você coloca o trem de pouso, vem centrado, tá? Porque não dá para você corrigir muita coisa quando está baixo, né? Pelo tamanho da asa. Então, o que você pode fazer é subir. Todo pouso, ele é feito para você arremeter. Sei. Você só vai segurar o avião no chão se você chegar bonitinho, né? Os reloginhos tudo verdinho, tudo certinho. Ô Marcelo, né? E no avião, vamos falar da aviação comercial, um avião, um Boeing. É o piloto automático que conduz ele? O piloto humano, ele vai só... Olha, eu tive uma situação na minha vida que eu tive que decidir. Eu poderia ser piloto de linha aérea, Boeing, Airbus. Ele é muito automatizado. Então, você tem que aprender muito a utilizar aquilo. É que nem você tá no carro, e aqueles carros mais modernos, que você configura ele para andar 70 por hora, né? Aí você quer andar 80, em vez de acelerar, você bota o dedinho 80. E o avião, ele tem volante? Ele não tem volante. Você aperta uma manete de potência aqui, ele já vai acelerar sozinho e reduzir sozinho. E você chama pitch control. E você aperta o pitch control do manche, que é onde o piloto chama manche, então ele pilota sozinho. Hoje em dia os aviões decolam e pousam sozinho. Existe uma engenharia por trás disso aí, existe um conhecimento por isso aí. Mas é uma aviação automática, automatizada. Pouco eles têm a experiência de colocar o avião no chão na mão. Só aqueles que têm mais de 10 anos. Certo. Então eu teria que passar muitos anos vendo os outros pilotando e pousando até eu poder fazer aquilo. Eu falei, eu vou pilotar avião pequeno, que é comigo mesmo. Maravilha, hein? Entendeu? Eu vou para onde eu quero, com quem eu quero. E eu agora tô com 60 anos, eu gosto de voar em cima da minha casa, levando meus vizinhos, meus amigos. E você também dia bonito, virou o tempo, eu pouso logo. E você também não contou com o fator sorte? Pensou em voar pela VASP, ela faliu, né? Ela faliu a VASP. Eu com a carteira de Boeing fui na Cruzeiro, faliu, fui na Varig, faliu. Transbrasil faliu. O último voo que eu fiz foi indo embora do Brasil, que eu fui ser campeão mundial na Ilha da Madeira, que eu fui remador, né? Sei. E aí na canoagem eu me encontrei, eu falei, quer saber, eu quero ser atleta. E voltei a voar 10 anos depois. E agora, continuando falando desses acidentes famosos. Sim. Caso Mamonas Assassinas. Ali, o que você acha que foi? Dizem que era o Dinho que estava pilotando. O Dinho era meu amigo particular. Aliás, os Mamonas todos eram meus amigos. Eu conheci eles. Senti muito. Boa. Eu conheci a prima deles trabalhava comigo. Eles eram meus grandes amigos mesmo. E só que dizem que era o Dinho que estava pilotando. Acha que eu não acredito. Tinha um copiloto ali. Por mais que tivesse colocado ele para pilotar, aquele voo era por instrumento. Então não tem como uma pessoa querer voar um avião que você tem 2 V-bar, entendeu? Você tem uma posição para você voar sem ver nada. Como é que ele ia pilotar sem ver nada, né? Aí o que acontece? Você tem um fator humano, eles estavam extremamente cansados. Hoje em dia, você não pode, você tem uma carga horária que ela é limítrofe, tá? Então voar acima daquilo. Fator pressa. Geralmente bandas têm pressa. É o caso da Mamonas, é o caso da Marília, todas as bandas, Marília, todos os cantores, eles têm um cronograma muito rápido. Então, esse tipo de aviação você não pode ter pressa. A configuração de Guarulhos e de alguns aeroportos, a gente é tendencioso a decolar, virar à direita. Vai para o setor de eco, eco e whisky, né? W ou eco. Mas no caso de Guarulhos, ele tem um fator determinante que é a montanha. Então deve-se evitar voar virando para o lado onde tem a montanha. E ele foi para lá. Ele foi para lá. Hoje em dia, com os controles que estão mais modernos, por exemplo, outro dia eu estava voando, eu fiquei 100 pés acima e o controle falou, olha, Marcelo, você está 100 pés acima. Dá um ajuste no altímetro, entendeu?
porque você está 100 pés acima. Então, esses ajustes de altímetro são coisas tão essenciais no voo, né? E hoje em dia essas coisas são até automáticas. Fatalidade, né? Quando tem uma sequência de coisas que podem dar errado, dão. A lei de Murphy, né? Quando tem uma coisa que pode dar errado, é melhor você não ir. 100 pés é o equivalente a quantos quilômetros? 100 pés é 30 centímetros, né? 30 metros. 30 metros, 33 metros. 33 metros. 33 metros. 30 metros é 100 pés. E aí, quando o avião pousa, o avião grande, ele vem avisando, né? 1.000, 100 pés. Entendeu? Ele vai cantando. O avião pequeno não tem isso. Entendeu? Não tem isso. Mas não modifica muito, não. Eu acho até que para quem é comandante de um avião desses, que eu gostaria de ser, né? Eu me considero um manicaca, né? O cara que vem com esses controles deve ser, né, absurdamente interessante você ouvir isso. Eu cheguei a fazer esse simulador. Sei. Mas eu tive tanto prazer em estar com um avião que eu não estou levando ninguém, não tenho nenhuma responsabilidade. E aí eu falo, peraí, tá um vento muito forte aqui. Deixa, eu vou botar o avião de lado aqui, ó. Aí boto de lado assim. Aí vem caranguejando assim, ó. Sei. Aí quando chega no finalzinho eu toquei. Pô, achei aquilo tão lindo. Aí eu comecei a treinar com um mestre que eu queria vir com um avião da perna do vento. E quando a gente vai pousar, você vai pousar aqui, né? A gente vem contrário à pista, 1.000 pés, afastado 300 metros. Altitude em pés, distância em metros. É a piloto, tá? Aviador. Perfeito. A aviação fala dessa forma. E aí você faz a perna do vento, perna base, reta final. Na hora de ganhar um tempo, como eu faço voos de 20 minutos, de meia hora, e o pessoal tem pouco dinheiro, certo, eu percebi que ia perder muito tempo fazendo isso. Então eu faço uma manobra que chama glissada. Geralmente você vira o manche para cá e dá o pedal para cá, ele vira. Mas se você virar o manche para cá e dar o pedal para cá, ele pega uma característica de voo que é lindo. Ele levanta e vem vindo de lado. Você olha pela janela, a pista chegando aqui, ó. Quando vai ver, já está em cima, e você suavemente nos comandos e faz aquele pousinho que a gente gosta de falar, pouso manteiga. Né? Pouso manteiga. E você já chegou em uma situação que você falou, agora foi? Ah, rapaz, eu tive duas. Tá? Uma por causa de mau tempo, a gente estava voando de São José dos Campos, ia para condomínio Aeronáutico Eldorado, e aí começou a vir uma formação de nuvem, chama cumulonimbus, né, com formação de gelo, e o dono do avião, meu irmão, cara, um mestre, e ele falou, não, deixa comigo, que eu sou da linha aérea, e você vai aprender e tal. E eu vi o nervosismo do cara da torre de controle, rapaz, e o avião começou a chacoalhar demais, uma tempestade horrível. A gente conversou, não teria necessidade, era melhor pousar e no dia seguinte ir, né? Porque esse negócio aí, sabe? Você tem que perguntar por quê, como e quando. Porque o acidente, ele vai começar no planejamento. Que nem nos Mamonas. Qualquer acidente, quando começou, já estava ali alguma coisa que você já está na lei de Murphy. Pode dar errado. E deu. Aí eu olhei pela janela, eu vi uma igreja, assim, que eu achei que era Atibaia. Eu falei, Atibaia ali. Aí tem um curso chamado CRM, gerenciamento de cabine, que a gente aprende a lidar com o ser humano, tá? Porque lidar com o ser humano é difícil. Ele é um tremendo aviador. Eu olhei para ele e falei, como é que eu vou tirar o comando dele? E ele cristalizou. E aí eu falei, meu amigo, eu tô a filha. Ela acabou de ligar pro meu telefone. E aí eu peguei meu telefone, liguei para uma pessoa qualquer assim, toma aí. Aí ele foi falar, filha, oi. Eu peguei o avião. Dei uma puxada, matei a velocidade, fiz um stall, saí com o avião em faca e entrei, passei pela igreja, lambendo ali o chão, porque tinha que voar abaixo, porque a nuvem estava muito forte. Pousamos em São José dos Campos, fomos cumprimentados por todos os brigadeiros e aeronáuticos, todas as autoridades. Realmente, uma coisa que a gente tem que respeitar é o tempo, né? Avião pequeno não voa com mau tempo. Não vá voar um avião pequeno com mau tempo. Ele não foi feito para isso. Que a gente chama de teco-teco, né? Mas não chama meu avião de teco-teco que eu vou virar de cabeça para baixo e tu vai se invocar comigo. Mas é basicamente isso. A gente se abraça e aprende junto, né? Porque quando a gente aprende, tanto eu quanto ele,
a gente sempre, uma coisa que a gente sofre muito, depois a gente vai dar risada, né? Assim, é um pneu que furou. O outro foi o seguinte, tinham 2 comandantes, né? Eu ia pilotar, ele falou, não, Marcelo, deixa eles levarem e você vai na volta. Eu falei, tá bom. E o meu amigo falou, Marcelo, a gente tá numa idade que a gente não é mais para pilotar, a gente tem que ser empresário, fazer um táxi aéreo, ser dono. Eu entrei nessa, sentei lá atrás, pega um gelo. Aí ele falou, você vai beber? Eu falei, Coca-Cola. Foi a minha sorte. O avião que a gente voava, ele vinha com 90 nós. E geralmente eu voava com aquele piloto a 70. Então 70 é uma aproximação bem mais lenta. E ele não tinha muita experiência. Então ele começou a fazer aproximação muito rápida e o avião não ficava no chão. Quando você vem com muita energia, mesmo que você corte o motor, tudo, ele batia violentamente, subia, voltava. Tipo assim, eu falei, você fez 4 pousos nesse aí, né? Bateu 4 vezes. Na primeira a gente brincou. Ele falou, não, eu vou pousar isso aí. Eram 4 pilotos naquele avião, né? 4 pilotos. Todos mais experientes que eu. Mas eu já tinha voado aquele avião. Eles eram experientes em outras aeronaves. Aí eu falei, olha, 90. E a velocidade é vida no avião. Se é 70, é 70. Tu vai cair gritando 70, 70, 70. Porque é a velocidade da tua vida, a velocidade do sol. Já pode usar telefone no avião? Já pode usar celular no avião? Pode. Né? Eu outro dia, o problema do celular é o seguinte, no jato você não pode nem filmar. Mas você está num avião particular, o telefone vai te matar. Se você for conversar com alguém e a pessoa estiver mal-humorado, ela vai te perguntar, te falar. Não tem o que você falar quando você está voando. Não, mas assim... Não existe. Não atrapalha. Mas você quer filmar. Mas não atrapalha o... Atrapalha, proibido. O sinal do celular não atrapalha. Os passageiros usam muito o telefone, mas eu vou te falar uma coisa interessante. O telefone ele me ajuda a fazer cálculo de combustível. O telefone tem aplicativos de meteorologia. O telefone tem aplicativos de... Funciona bem de navegação. Tem aviões que ele tem até um local para você segurar o telefone e depois vieram os smarts e tudo mais, porque o telefone, alguns telefones, têm mais instrumento do que os nossos aviões voam. Mas... Eu me perdi uma vez, passei pela cidade de Alumínio. Eu fui saber depois pelo telefone. Alumínio é a região de Sorocaba. Eu tava querendo pousar em Sorocaba, virou o tempo, eu não achava, vi um negócio de alumínio enorme, porque ali tem teto, né? Um negócio muito grande. E eu falei, porra, que lugar era aquele, cara? E fiquei curioso. Aí, quando eu fui ver meu celular, o GPS marcou que eu passei rodando em cima de alumínio umas 3 vezes para encontrar o retorno para onde eu ia, Itanhaém, né? Maravilha. Esses dias eu fui para Belo Horizonte, né? Eu peguei um voo e tava liberado, tipo, no modo avião, usar o celular, mas não pode, tipo, mandar videochamada e nem áudio, mas só existia uma característica de frequência que interferia. Hoje em dia os aviões já têm um módulo especial para fazer o Wi-Fi para você poder navegar e voar usando a sua internet sem alterar nos controles. Mas é que tem 2 características do telefone. Uma é usar o telefone quando você está de passageiro. Agora, se você for usar o telefone voando, você vai entrar nas estatísticas e vai ficar dando uma camiseta. Vai virar saudade. Márcio, e aí? Tem mais 8 minutinhos? 8 minutinhos, suas considerações finais, falar de política, pode falar para os seus eleitores. Você não pode falar seu número ainda, né? Não. Mas quais são as suas propostas? Minhas propostas, cara, é assim, meu amigo, né? O esporte, ele é uma vocação que eu desejo para todos os jovens, praticar esporte. Porque saúde, o corpo são, a mente é sana. E outra coisa que me ajudou muito, além do esporte, é o gosto pelo estudo. Eu não gostava de português e matemática, mas eu gostava de ciências, entendeu? Tenta ser bom em alguma coisa. Eu acho assim, a gente não precisa ser melhor do que ninguém, mas a gente tem que ser bom em alguma coisa. Sim. Então, se a gente passar isso para os jovens, porque às vezes na falta de um pai, na falta de uma mãe, a gente se espelha em pessoas. E eu tive essa característica de ser um marco para aqueles jovens. Então, é por isso que eu estou na política, para que os jovens vejam. Pode ser que o Marcelo nunca entrou na política, mas sempre que ele falou de política, ele não se margeou em esquerda e direita. Ele sempre teve uma opinião. Eu vou fazer que nem... Vou fazer que nem o Marcelo. Na aviação é a mesma coisa. Eu venho da canoagem, venho da remada, né?
Então é difícil ter um amigo meu que voa. E eles estranham essa característica de eu estar remando com eles, no mesmo pezinho que eu estou no leme ali para surfar uma onda, eu estou com o leme para pousar o avião. Nós somos todos iguais. Mas se você buscar estudar, você vai poder fazer mais coisas com mais qualidade, com mais disciplina e, principalmente, você pode ser a pessoa que for. Você tem que saber ser humilde, tem que saber conversar. Eu estou vivo como comandante porque eu sempre conversei com todas as pessoas do aeroporto. Eu converso muito com o faxineiro do banheiro. É a primeira pessoa que eu sempre converso depois de uma tempestade, depois de um voo. É onde eu tenho um banheiro limpo e eu gosto de levar eles para voar também, né? Eu gosto. Então, o chefe, o general do aeroporto, o brigadeiro, trato do mesmo jeito, com a mesma disciplina. A gente não pode ser arrogante. Na aviação, a arrogância mata. E na política, a arrogância vai te causar muitos problemas. Jamais seja arrogante. Na política e no esporte, a gente tem que respeitar o adversário, gente. Assim, não é por nada. O meu amigo, ele pode votar e acreditar no que ele quiser. Porque um voto não vai mover montanha, não vai mover o céu. A gente tem que entender que o contexto inteiro está errado e que existem dois poderes que querem se perpetuar. Isso eu acredito, tá? Eu não estou pensando em quem vai ganhar dos dois. Eu estou chegando à conclusão de sempre serão esses dois? É verdade. Vamos andar para frente e daqui a 100 anos nós vamos estar brigando nesse mesmo ponto. A democracia ela não foi criada para existir apenas dois partidos, tá? Nós temos que priorizar os pequenos. Por quê? Posso falar mais um minutinho? Pode. Antigamente, vocês viveram isso, nós tivemos uma ditadura militar. O governo era militar, né? Eram generais que eram presidentes, né? Então, o general Figueiredo, eu me lembro. Eu colava álbum de figurinha, borracha, ciclo da borracha, ciclo do café, presidente, Figueiredo, bandeira do Estado. Aprendi tudo com generais. Cresci ali. Não sabia sobre as mortes que houveram, né? O genocídio todo que o regime militar trouxe. Mas era aquilo. Quando o general Figueiredo botou e substituído pelo Geisel, o Geisel ele abriu para a democracia. Entrou Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, entrou pessoas que poderiam ser presidentes do Brasil, né? Não era mais aquela fase de Juscelino Kubitschek. Nós tivemos o militarismo e começou a democracia. Sim. Eu já era candidato. Eu tinha o Arena, que eram os generais, eu falei, opa, eles já estavam no poder, eu vou votar neles. Fui para a juventude MDBista, 20 anos. Fui para o Progressista, mais 10. Fui para o PPS, mais 10. Fui para o PTN, mais 10. Avante agora. Então, assim, eu nunca consegui ter um partido grande, porque toda eleição não tinha mais que 100 votos. Então, eu não aprendia por que vale a pena votar num cara que tem 100 votos. Né? Por quê? Porque ele, pela beleza da democracia, os seus ideais, o que ele quis concretizar ali com 100 votos, tem voz. Ele pode ser um suplente. Então, na hora que a gente precisar de uma barragem, que nem em Santos, que teve a invasão do mar, eu fui participante ativo. Eu tinha acesso ao prefeito da minha cidade, eu tinha acesso a todos os vereadores, na qual eu procurei fazer amizade, para ter o respaldo de falar da minha situação. Sim. Estavam fazendo um grande complexo industrial, monstruoso condomínio, e eu tinha um problema que a água vinha até o joelho. Se eu não tirasse o carro, perderia. A moto, perderia. Mas a água começou a vir até o umbigo. Eu falei, a obra de vocês vai ser água na cintura ou no pescoço? Vamos conversar sobre o que está acontecendo com o mar? O canal ficou maior, os navios ficaram maiores. A gente precisa ter uma barreira. Foi feita uma barreira de pedras. Eu participei com 56 votos dessa reunião. Meus amigos remadores muitas vezes não sabem, mas para manter as canoas na praia, teve reuniões que eles foram e não entenderam que a participação de uma pessoa que teve voto, mesmo que seja 56, infelizmente ou infelizmente, é maior. Tá? Você ter voto é diferente de você ser irmão, amigo, parceiro, funcionário. Você pode ser tudo de uma pessoa, mas ela só vai votar em você se ela acreditar. Perfeito. E quais são as redes sociais?
É Marcelo Patusca, com K. Marcelo Patusca tá aparecendo aí embaixo. Instagram. Mais uma vez, aí. Obrigado. Conversar com duas pessoas que são tão generosas, inteligentes, dinâmicos, com uma oportunidade tão maravilhosa de falar sobre tudo que a gente gosta, né? É o seu primeiro podcast que você está participando, Marcelo? É o meu segundo podcast. Meu segundo podcast. Então. Antigamente a gente tinha mais, era programa de televisão, aí aparecia 5 minutinhos, né? Sei. 1 minutinho. Mas aí o Neymar caía, eu não aparecia. O Robinho caía, eu não aparecia. Bom, já que falando do Cai, vamos encerrar por hoje, né? Vamos encerrar. Muito obrigado. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Foi um papo muito gostoso. Eu e o Matias agradecemos muito. Não esquece de dar aquele like, espalha para todo mundo, com direção de Rafael Oliveira e Wellington, a direção de imagem. Ficamos por aqui. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Conversa em dose dupla. Tchau. Tchau.